Acho que a gente dá início, eu vou deixar ela gravando para caso alguém queira assistir depois. Só para vocês terem conteúdo e eu conseguir depois apresentar para os colegas também. A ideia da pauta de hoje é a gente discutir um pouquinho sobre o segundo semestre, como é que funciona a matrícula, como é que vão funcionar as dinâmicas do curso daqui em diante, certo? Então, a nossa matrícula ocorre do dia 25 ao 28, ou seja, de hoje até a quinta-feira. Tem um período de análise de matrículas, que geralmente é um período em que eu posso fazer uma análise das matrículas que porventura possam ter acontecido sem pré-requisito, ou pode ter acontecido alguma coisa errada, ou verificar alguma incompatibilidade. Isso não vai acontecer nesse segundo semestre, visto que nenhuma disciplina de vocês tem pré-requisito no segundo semestre. E dia 29 ocorre o processamento de matrículas, que basicamente é o resultado final aí da solicitação de matrículas de vocês. Vocês receberam um tutorial ali de como acessar o SIGA e fazer a matrícula. A gente agradece ao CRA do Campus Uruguaiana, o César, que foi quem elaborou esse tutorial para a gente. Então, basicamente, indo do portal do Farroupilha, vocês podem clicar em acessar portal. Acessando o portal, você vai ter ali alguns quadradinhos das atividades que o IFE oferece. Vocês vão em SIGA de atividades acadêmicas, que é onde ocorre o SIGA, que vocês já acessam. Vocês vão ser direcionados para essa página. Clicando aqui em login, vocês vão vir para essa página aqui, que é a que eu presumo que todo mundo já conheça, ou todo mundo já tenha acessado. Acesse aqui utilizando o CPF e a senha que você cadastrou quando fez o seu registro no SIGA. Teve alguns alunos ainda que me informaram que estão com dificuldades para acessar o SIGA. Minha primeira dica existem algumas recomendações de que agora o padrão do RG é simplesmente ele ser igual ao CPF. Então, os documentos novos estão saindo com RG e CPF igual. O que acontece é que alguns alunos ou não colocam RG, ou colocam errado, ou às vezes colocam RG e CPF igual. Então, se você não conseguiu acessar com as suas informações do seu RG, tenta substituir o seu RG pelo CPF. Na caixinha onde está o CPF, coloca o CPF. Na caixinha onde está o RG, coloca o CPF também. E aí provavelmente você vai conseguir acessar. A maioria das pessoas que não conseguiu acessar é porque no RG está cadastrado o CPF. Teve alguns alunos que informaram, olha, eu preenchi alguma coisa errada no meu cadastro. Então, eu não estou conseguindo acessar o SIGA. Todas as informações que você colocou no seu cadastro devem ser coincidentes com as informações que vão estar no SIGA. Então, se daqui a pouco você marcou alguma coisinha errada, escreveu alguma coisinha errada, tenta fazer o seu registro com essa coisinha errada, depois a gente arruma. Se você não conseguiu fazer o seu registro de forma nenhuma, nem colocando CPF no lugar do RG, nem preenchendo as coisas erradas, me envia um e-mail que eu redireciono para vocês o contato do CRA, desculpa. Que aí eles que fazem o registro das informações, eles que vão poder te dizer qual é a informação que você está colocando que está errada e como que ela tem que ser colocada, ou ainda corrigir esse registro. Acessando o SIGA, vocês vão vir ali em cima na guia de ensino, clicar ali, vai abrir uma aba. Nessa aba vocês vão em matrícula online e aí vocês vão em realizar matrícula. Aqui em realizar matrícula vocês vão conseguir selecionar as disciplinas que vocês têm que fazer nesse segundo semestre. O período, então, vai de 25 a 8. E caso você tenha problemas com acessar o SIGA, entre em contato comigo, com a coordenação de curso, ou se for alguma coisa de registro, a gente repassa para o CRA. As disciplinas que vocês têm que se matricular nesse semestre são essas aqui: Sociologia da Educação, Psicologia da Educação, Metodologia Científica, Trigonometria, Geometria Plana, Fundamentos de Álgebra e PEC 2. Já nos foi informado hoje de manhã que teve um problema com a matrícula de Metodologia Científica, que estava dizendo que tinha 0 vagas. Isso provavelmente foi algum errinho de registro ali na hora de digitar o número de vagas. Eu já encaminhei o pedido de manutenção e provavelmente ele vai ser realizado aí nas próximas horas, se é que já não foi. Já foi corrigido, prof? Já foi corrigido? Então tá, perfeito. Já. Ótimo.
Então, provavelmente vocês devem conseguir se matricular em tudo. Quem solicitou aproveitamento de matrícula, provavelmente as disciplinas aproveitadas já constam no portal SIGA de vocês. E aí é possível que, se você solicitou, por exemplo, aproveitamento para fundamentos de álgebra, quando você for se matricular, fundamentos de álgebra não está lá. Se tiver, você pode se matricular normalmente, que daqui a uns dias deve aparecer o seu aproveitamento. Em geral, vocês pedem aproveitamento durante o semestre e ele só vai aparecer no histórico de vocês quando trocar o semestre. Então, as disciplinas que vocês pediram no primeiro semestre, elas vão aparecer como aproveitadas no segundo. As disciplinas que vocês pedirem agora no segundo vão aparecer como aproveitadas no terceiro e assim segue. Depois do período de matrícula de vocês, tem um período de ajuste de matrícula e trancamento de matrícula. O que é o ajuste de matrícula? É um período para arrumar a matrícula de vocês. Me matriculei em todas as disciplinas, mas acho que não vou dar conta de todas. Quero fazer 5 ou 6. Aí tu vem falar comigo e a gente exclui uma disciplina. Ou o contrário também, me matriculei só em 5, mas acho que vou dar conta de tudo. Então você vem falar comigo e a gente adiciona uma disciplina. Eu vou abrir um tópico de 1 do 9 a 5 do 9, onde vocês vão preencher um formulário para fazer a solicitação do ajuste de matrícula. Vou mandar um formulário para vocês. Vocês preenchem lá com o nome e as disciplinas que vocês querem adicionar ou remover. Quem atrasou a matrícula, não conseguiu fazer até o dia 28, também pode solicitar a matrícula via formulário. Ela é um pouquinho mais trabalhosa, mas se você perdeu a matrícula, estava viajando, não teve internet durante esses 4 dias, não olhou o e-mail, você ainda pode se matricular, você não perdeu a sua matrícula. Você vai se matricular por formulário de 1º de setembro até 5 de setembro. É um pouquinho mais complicado, tem que preencher um formulário, mas dá para você se matricular. Se você perdeu a matrícula, você não perdeu o semestre ainda, ok? Então, Professor, eu tenho uma dúvida. Diga. Nessa situação aí, no caso eu fiz a minha matrícula, foi hoje de manhã. Eu confirmei ela, e aí ele não estava disponível a metodologia. E aí eu adicionei ela novamente de tarde e confirmei novamente. Eu teria que fazer via formulário ou só adicionando ali no sistema e concluindo a rematrícula dá certo? Pode ser pelo sistema, tu pode te matricular quantas vezes quiser. Tem gente que faz uma matrícula em uma disciplina de cada vez, a gente fazer todas juntas. Tu pode fazer quantas vezes tu quiser. Tem gente que vai lá no último dia e resolve colocar uma disciplina a mais. O que tu não consegue, eu acho, é tirar disciplinas. Adicionar, tu consegue. Para tirar disciplinas, tem que ser no ajuste. Mais alguma pergunta? Da minha parte, não. Professor, Fala. Professor, eu tenho. Diga. O senhor falou agora, comentou a respeito das matérias já aproveitadas, né? Isso. Só que no meu SIGA, por exemplo, eu reaproveitei 4, né? Que o senhor tinha feito ali a validação. Só que essas 4 até agora aparecem como reprovado, né? Do primeiro semestre. O senhor sabe mais ou menos daqui a pouquinho. É que nem eu te falei, depois ela de um semestre para o outro. Provavelmente ali na primeira semana de aula, porque ainda não começou as aulas, né? Elas devem aparecer como aproveitadas. Tá. E aí, no caso, por exemplo, nesse outro semestre agora, no segundo, eu tenho acho que 2 matérias que eu vou reaproveitar. Aí é o caso eu me matricular nessa também? Sim, se você ou não matricula precisa. Você já solicitou aproveitamento dessas duas ou não? Já foi validado. Então, eu pedi tudo nessa primeira leva. Isso, se matricula agora e provavelmente quando começar o próximo semestre elas já vão aparecer como validadas. Tá bom então, professor. Obrigado. Ok. É que, em geral, o semestre começa mesmo no começo das aulas, não no período de matrícula. E, geralmente é no começo das aulas que você vai ter os aproveitamentos. Sobre o trancamento de matrícula, basicamente é você suspender as atividades daquele curso naquele semestre. Então, você pode solicitar também, nesta primeira semana, de 1º de setembro a 5 de setembro, o trancamento da matrícula. Você não vai ter nenhuma atividade neste semestre. Ela não interfere na continuidade do curso. Futuramente, se você resolver voltar num semestre posterior, você pode voltar,
e você vai ter a oportunidade de fazer as cadeiras desse semestre como uma reoferta de disciplina futuramente. Mais para frente a gente vai falar de como funcionam as reofertas. Mas é importante você entender que se você trancar o semestre se você trancar o curso durante um semestre, isso não vai afetar a sua continuidade. O que é importante é que ela não pode ser desfeita. Se você trancar o semestre, não dá para daqui 2, 3 semanas, depois do encerramento desse período, você dizer, professor, consegui um tempinho e quero voltar. Não tem como. Você trancou o semestre ali no dia 5 de setembro, não tem como lá para o dia 10, dia 15, você conseguiu mais tempo, você mudou a sua situação, você voltar a cursar o semestre. Não tem como fazer isso. O trancamento ele é irreversível. Trancou o semestre nessa primeira semana, acabou. Eu não recomendo ninguém a trancar o semestre, porque primeiro que reprovar não tem nenhum impacto no nosso curso. Assim, vocês podem reprovar quantas vezes quiser, que ainda podem concluir o curso, desde quando a gente terminar todas as ofertas, vocês tenham aprovado em todas as disciplinas. A minha recomendação é sempre, se matricule em tudo. Se não for conseguir fazer as disciplinas, simplesmente roda por não ter feito as atividades, roda por não ter comparecido no polo, essas coisas. E caso daqui a pouco surja um tempo, às vezes você tem uma oportunidade no meio do semestre e toda a sua realidade muda. Aí você tenta recuperar o tempo perdido e volta a estudar. Então, se você tranca o semestre, você fecha também as portas para qualquer oportunidade que aconteça para você durante o semestre. Você pode, em algum momento, conseguir mais tempo, pode facilitar a sua situação e pode conseguir fazer o semestre que você planejava não fazer. Mas se você tranca, você não tem mais como fazer isso. Não trancando, você vai ser reprovado, mas isso não afeta a sua continuidade. E quem sabe você pode aproveitar uma oportunidade futuramente. O período de aproveitamento de estudos. Todo semestre a gente tem um período de aproveitamento de estudos em que vocês podem solicitar o aproveitamento. Nesse primeiro semestre foi bem maior, porque a gente teve muitos alunos que pediram aproveitamento de disciplinas para o curso inteiro. E aí agora nos semestres seguintes geralmente são menores. O período de aproveitamento vai de 1 de setembro a 19 de setembro. Os resultados vão sair até dia 30/9, ou seja, no dia 30/9. E novamente, eles só aparecem no histórico no próximo semestre. O processo de aproveitamento é simplesmente quando a gente reconhece os saberes, os conhecimentos que vocês adquiriram em outra instituição de ensino, em outra disciplina que vocês tenham cursado, fazendo que vocês não precisem cursar a disciplina novamente, ou seja, vocês são dispensados de cursar a disciplina no nosso curso. Aqui está a regulamentação dele, está lá na nossa sala de coordenação, se vocês quiserem ver a resolução que regulamenta isso no IF. E como que funciona o processo de aproveitamento? Primeiro, a gente tem 2 pré-requisitos. A disciplina que você fez tem que ter carga horária igual ou superior à disciplina do nosso curso, e as ementas delas, os tópicos que são cursados, tem que ser pelo menos 75% compatível. Você não pode usar uma mesma disciplina para equivaler várias. Por exemplo, eu fiz uma disciplina de 70 horas, vou usar ela para equivaler 3 de 30. Não, a carga horária tem que ser igual ou superior. 3 disciplinas de 30 horas dão 90. Uma de 75 tem menos tempo que essa de 90. Então, você não pode ter a carga horária total que você cursou menor que a carga horária do curso. Documentos que você precisa. O formulário de aproveitamento de estudos, que vai estar disponível na nossa sala de coordenação. Quando eu enviar o e-mail para vocês do aproveitamento de estudos, vai estar lá o link para vocês acessarem. O histórico escolar de vocês atualizado e validado tem que ter um histórico com as disciplinas que você cursou, dizendo se você aprovou ou não e a nota que você tirou, e a ementa da disciplina que você cursou. Tem que ter uma ementa. A ementa são os conteúdos que são estudados na disciplina. Não adianta o nome das disciplinas serem iguais, porque os conteúdos podem ser totalmente diferentes, tá? Então eu preciso do ementário. Nesse primeiro momento, nesse primeiro semestre, a maioria dos aproveitamentos foi reprovado. Os que foram reprovados por faltar ementa. Se vocês entrarem no nosso PPC, vocês vão ver que lá tem o ementário, é mais ou menos aquele modelo de arquivo que a gente precisa. E vocês enviam a solicitação de aproveitamento de estudos de vocês através de uma atividade no Moodle, que eu vou criar e envio o link para vocês por e-mail. Dúvidas frequentes?
Se você pode solicitar aproveitamento para mais de uma disciplina, sim, você pode aproveitar quantas quiserem. Se tiver 20, 30 disciplinas, é só mandar vários formulários. Cada formulário cabe umas 5 disciplinas, então manda tantos formulários quanto você quiser. Não dá para solicitar aproveitamento de estágio, a legislação não permite, tá? Enviem os formulários sempre em PDF, não enviem foto, não enviem nada muito complicado, porque isso facilita a dinâmica, até porque a gente tem que editar os PDFs para avaliar as solicitações. As ementas dos nossos cursos vocês encontram no PPC e cuidem para procurar as ementas das disciplinas que vocês já cursaram. Geralmente está ou no site da instituição ou vocês acham na internet. Em algum lugar vocês vão encontrar isso. As instituições têm a obrigação de fornecer para vocês as ementas. O que são as disciplinas de reoferta? Elas vão começar a acontecer ou a partir desse semestre ou nos próximos. Isso aqui está errado, desculpa. São disciplinas que vão ser ofertadas novamente, ofertas especiais, referente a disciplinas que foram ofertadas nos semestres regulares. Então agora a gente está no segundo semestre, a gente só pode reofertar as disciplinas do primeiro. Quando vocês estiverem lá no terceiro semestre, a gente vai reofertar as disciplinas do primeiro e do segundo e assim segue. Então vão ser reofertadas as disciplinas, com o objetivo de permitir que os estudantes que não foram aprovados, ou que não cumpriram a disciplina, ou que não frequentaram, qualquer tipo de justificativa, se você não aprovou na disciplina, você vai poder cursar a disciplina de reoferta. Como é que funciona a disciplina de reoferta? Então, o público-alvo são aqueles que não realizaram, não aprovaram a disciplina no período regular. Então, se você rodou em alguma disciplina no primeiro semestre, você vai poder fazer a reoferta dela. Ela tem um cronograma acelerado, ou seja, ela é mais curtinha, ela é mais condensada. Ela acontece ali de 1 mês até no máximo 2, se for uma disciplina de 75 horas. Às vezes 1 mês e meio, a gente conversa um pouquinho. E essa é uma oferta condicionada, ou seja, a gente vai dar prioridade para as disciplinas que são mais exigentes para vocês darem continuidade ao curso. Ou seja, se uma disciplina é pré-requisito para vocês continuarem o curso, ou seja, é pré-requisito de outras, como, por exemplo, ali a matemática básica, que vai ser pré-requisito depois das disciplinas mais avançadas, aí a gente vai dar prioridade para ofertá-la primeiro. Aí, por exemplo, a disciplina de leitura e produção textual, ela não é pré-requisito de nenhuma outra disciplina. Então, a gente vai, talvez, ofertar ela lá no terceiro semestre ou no quarto, a gente vai postergar a reoferta dela. A prioridade é ofertar primeiro as disciplinas que teve mais gente que rodou e que são pré-requisitos de outras disciplinas. Ou seja, se você reprovou em uma disciplina, você vai poder fazer ela no próximo semestre. Não se preocupem porque todas as disciplinas vão ser reofertadas pelo menos uma vez em algum momento. E certamente muitas delas vão ser reofertadas mais de uma vez. Então, se não for ofertado agora, ela vai ser ofertada depois, tá? Não se preocupem com isso. A prioridade é para as disciplinas que podem trancar o curso de vocês em algum momento. A nossa pergunta que a gente vai querer conversar com vocês, até fazer uma enquete, um debate, é: quando que a gente reoferta as disciplinas? Nós temos duas opções, que é oferecer para vocês essas disciplinas durante o período de férias ali, janeiro, fevereiro, março, para que vocês possam ter tempo para estudar, não tenham o empecilho de fazer essas disciplinas junto com outras disciplinas, ou seja, não ter que fazer durante o semestre regular, e aí vocês conseguem se dedicar única e exclusivamente a elas. Tem a questão de que vocês podem estar de férias, podem viajar e não vão poder viajar porque vão ter que estar presentes nos campos. E a gente sabe da dificuldade de ofertar uma disciplina durante as férias, porque não tem escola, às vezes, para o filho, às vezes tem algum outro compromisso com outra pessoa. Então a gente sabe que a rotina durante o período de janeiro e fevereiro ela é diferente, pode impactar na possibilidade de você frequentar o polo para fazer as provas ou não. Então a gente vai querer ouvir vocês sobre o que vocês preferem com relação à reoferta, se vocês preferem fazer durante as férias ou se preferem fazer durante o semestre regular, junto com as outras disciplinas. A parte negativa de fazer junto com outras disciplinas é justamente a carga horária mais elevada, né? Você vai ter que estudar para uma disciplina a mais durante o semestre. Alguém tem alguma posição, opinião?
Quando que gostaria de fazer, se tem que fazer? Professor, Diga. claro, eu não entrei nesse semestre aí pela glória do pai aí, consegui passar todas as cadeiras no primeiro semestre, mas levando em conta que posteriormente poderia eu acabar pedindo para uma reoferta, né? Mas me coloco no lugar de um colega, né? Pela questão acho até ser mais justo, porque aqui nós estamos entre, acho que 6 alunos aqui ó, assistindo a aula que o senhor está dando aí. São vários alunos que também deveriam pegar e ter ciência disso aí, né? Eu acho que de repente botar uma enquete, um link na plataforma, solicitando para que seja selecionado ali que período que gostariam de ser feito, né? Sim, Porque está sendo gravado e depois eu vou colocar no YouTube e mandar para todo mundo. E a gente vai isso, fazer uma enquete para passar para todos os alunos votarem, escolherem o que eles preferem. Sim, isso vai ser feito. porque eu acho que no período de férias seria até, não por questão de justiça, mas os professores também gostariam de pegar e ter as férias, passaram o ano inteiro se judiando aí praticamente, posso dizer assim, botando matéria, orientando a gente, até o senhor mesmo quebrando a cabeça aí como professor para ajudar a gente durante o semestre inteiro, né? E também são merecedoras de terem as suas férias aí, de estarem juntos aí, né, nessa folga. E eu acho que no período de férias, para mim, eu entendo que seria judiado. Ou de repente no final do ano ali, no final do ano, que é um período maior de férias, ter um espaço curto ali, num período de 15 dias ou um mês ali, para fazer só essa matéria no qual estaria pendente, né? É uma ideia, né, professor? Desculpa interromper, professor. Não, Até pela eu pedi a participação de vocês. até a segunda situação que eu queria ver com o senhor, que eu tinha levantado a mão ali, o senhor falou da questão do estágio. De repente, até o senhor pegar e conseguir falar com a professora de PEC, né? Que eu tenho uma questão aqui que até o senhor, eu levei ao conhecimento do senhor numa matéria lá, de que eu tenho um acesso fácil à escola, mas só que a escola, ela é uma escola estadual, e aí tem uma série de quesitos ali, que tem que ir atrás da papelada, tudo. Se houvesse possibilidade da PEC ser de início do semestre agora, do segundo semestre. Não, isso já foi verificado. A PEC começa, a gente vai falar sobre as disciplinas no comecinho, mas ela é no começo do semestre já. Tá ok, obrigado, professor. Espero ter contribuído aí. Ok. Então a gente vai verificar essa possibilidade, mas a nossa ideia é justamente, ou vocês cursam durante o semestre, e poderia ser no fim do semestre ou no começo, que nem você falou, poderia ser ali pelo fim do ano ou no começo do semestre, ou vocês cursam nas férias. Vou fazer essa gravação, esse vídeo, essa reunião vai ficar gravada e a gente vai fazer uma enquete com vocês para ver o que a maioria decide. Sobre as aulas, a gente começa dia 1 de setembro e, a princípio, vamos até 20 de dezembro. E, novamente, sobre a data final dessas aulas, é algo que a gente quer a opinião de vocês, a gente quer a colocação de vocês para decidir se essa data vai ser mantida ou não. Essa aqui é a organização atual das disciplinas de vocês. Nesse semestre, vocês têm 3 disciplinas de 75 horas, Psicologia da Educação, Trigonometria e Geometria Plana. Aqui são os professores, as cargas horárias. Aqui são os tutores EADs de vocês. As datas de abertura dos tópicos recomendados. Os professores têm liberdade para ajustar isso, tá? E as avaliações finais e os exames. As avaliações finais e os exames passam cada um a ter 2 datas. Mais para frente eu vou falar especificamente sobre isso. Essas disciplinas são as disciplinas de 5 meses, são aquelas disciplinas que duram durante todo o semestre. Como neste primeiro semestre foi a disciplina de funções, por exemplo. Então, elas vão ali de 1º de setembro até, a priori, 20 de dezembro. Depois, no primeiro período, que as disciplinas que começam junto com essas aqui, a gente vai ter metodologia científica e a PEC 2.
são professoras que vocês já conhecem. Ambas começam ali dia 1º de setembro e vão até... A metodologia científica vai até dia 18 de outubro. E a PEC 2 vai um pouquinho mais para frente, ela deve ir ali até a 1ª ou 2ª semana de novembro. Depois vocês teriam Sociologia da Educação e Fundamentos de Álgebra. Ambas começariam dia 20 de outubro e iriam ali até dia 20 de dezembro. Então são as disciplinas do segundo período, que pegam na metade do semestre e vão até o fim. Essas são todas as disciplinas do segundo semestre, desculpa. Essas duram o semestre inteiro. Estas ocorrem no primeiro período do semestre e estas no segundo período do semestre, como foi agora durante o primeiro semestre, certo? O que a gente quer conversar com vocês? Esse semestre está um pouco enxuto, porque nós começamos o primeiro semestre tardiamente. A gente começou em abril, justamente pela dificuldade de a gente conseguir completar e fazer o fechamento das turmas. O que acontece aqui é que isso garante que estas disciplinas acabam ficando um pouquinho curtas para ser desenvolvidas e nós pensamos que vocês poderiam se beneficiar de ter mais tempo para desenvolver algumas disciplinas. Como, por exemplo, as disciplinas de 75 horas e as disciplinas do período 1. O que acontece? As disciplinas do período 1, elas são um pouquinho mais curtas que as disciplinas do período 2, 2 semanas mais curtas, porque lá no final do período 2, vocês vão ter que fazer as provas das disciplinas de 75 horas. Vocês podem ver que as provas aqui alternam com estas daqui. Só os exames são todos juntos, mas ninguém teve que fazer todos os exames nesse primeiro semestre. Dificilmente alguém vai ter que fazer todos os exames do segundo. Geralmente o aluno vai para fazer 1, 2 ou 3 exames. Ninguém pegou todos. Qual que é uma proposta que nós temos? Colocar as provas das disciplinas de 75 horas para janeiro. E aí o conteúdo vai ser desenvolvido até o final de dezembro. Até dia 20 de dezembro vocês vão ter conteúdo sendo desenvolvido. Ou seja, vocês vão ter mais tempo para estudar essas disciplinas de 75 horas. E só as provas, vocês vão ter ali na volta em janeiro uma semana de aula depois do dia 2 de janeiro. E aí, nas próximas 2 semanas, vocês teriam, na segunda e na terceira semana, vocês teriam as avaliações dos exames dessas disciplinas de 75 horas. Como consequência, as disciplinas do primeiro período ganhariam uma semana a mais para serem desenvolvidas e as disciplinas do segundo período, vocês teriam essa semana aqui, que seria a avaliação das disciplinas 75, para desenvolver elas também. Então, as disciplinas teriam uma semana a mais para serem desenvolvidas. Elas ficariam com mais tempo para vocês terem conteúdo, para os professores trabalharem o conteúdo de vocês. Como consequência, vocês teriam uma semana a mais de aula em janeiro para essas disciplinas e as provas seriam em janeiro. E aí, novamente, fica a nossa pergunta para vocês. Vocês preferem ter as provas em dezembro ou as provas em janeiro? Lembrando que com as provas em janeiro, vocês vão ter mais tempo para ter o desenvolvimento do conteúdo. Os professores vão conseguir trabalhar melhor o conteúdo com vocês vão ter mais tempo. Não sei como vai funcionar o período de estudos ali entre 20 de dezembro até janeiro. Isso fica com vocês. E aí o nosso medo é que realmente, talvez vocês tenham dificuldade de frequentar os polos em janeiro. Eu sei que muita gente vai para a praia, muita gente vai sair com a família, muita gente tem compromissos pessoais em janeiro. Quem tem filho não vai ter creche, não tem escola em janeiro. E ali no fim do ano também, talvez seja uma dificuldade para estudar. Então a gente quer perguntar qual é que é a opinião de vocês. Novamente, essa reunião vai ser disponibilizada em gravação e a gente vai fazer uma enquete para que todo mundo consiga votar e se expressar. Mas nesse momento eu queria saber de quem está presente, qual que é a opinião de vocês. Vocês preferem terminar as disciplinas em dezembro ou retomar em janeiro e terminar em janeiro? Na verdade, professor... Desculpa, colega. O senhor acho que já respondeu essa pergunta, já com todos esses motivos. Ao meu ver, nós entrar janeiro adentro é bem complicado. Na verdade, no meu caso,
caso, eu vou estar quase em trabalho de parto em janeiro, então, para mim, fica mais difícil de eu conseguir fazer as provas. Eu creio que nós encerrar em dezembro seria mais viável. Uma semana mais, uma semana menos, eu creio que quem pegou o conteúdo pegou. Quem não pegou, acho que não vai ser uma semana, talvez, que vai pegar, principalmente porque tem ali psicologia, né? E é o mesmo professor que tacou em nós uma prova de 20 questões de textos que terminou com nós nesse. Então, não deu aula para vocês no primeiro semestre. foi o Bruno, não foi? Não, Bruno. O tutor o tutor que foi o que colocou para nós 20 questões e judiou de nós. Foi a única matéria que ele. Agora as questões é o professor, tá? Os tutores não fazem. Pois é, então eu creio que não vai mudar uma semana a mais, uma semana a menos. Ao meu ver, né? Minha opinião. Eu acho que a gente encerraria em dezembro e deu pra bola. Porque senão vai ficar judiado em janeiro. Talvez vai ter mais gente que não vai conseguir fazer e vai ser uma burocracia ainda maior. Entendo. É só colocar assim, não é uma semana a mais. O que acontece? Vocês ganham aqui todo o período de dezembro, de 3 de dezembro a 20 de dezembro, para ter mais conteúdo, para trabalhar com os professores. São algumas semanas a mais de aula aqui. Em janeiro, vocês têm uma semana de revisão para retomar, e aí sim mais 2 semanas de prova. Não é só uma semana. Acaba sendo uma semana a mais só nessas disciplinas em amarelo e nessas disciplinas em azul. Mas nessas aqui, por exemplo, de branco, vocês ganham praticamente um mês a mais de aula. E, professor, aí eu também, assim, na minha opinião, né, eu acho, assim, que, de repente, eu gostaria de saber também como é que é a ideia do curso, né, de quando volta as aulas ali no outro ano. Por exemplo, a ideia de voltar na aula é pós-carnaval, ou não, janeiro já começa o outro semestre, só para ter um planejamento. Porque, assim, se for muito junto, talvez realmente seja melhor, né, puxar, deixar para dezembro, até porque, que nem o senhor falou mesmo, a gente acaba viajando, ficando fora do polo, e dificulta um pouco, né? Às vezes é melhor tentar condensar isso até para dar um tempo, até para respirar e começar outro semestre, né? O próximo semestre começa regularmente com o calendário civil, tá? Então deve ser ali entre final de fevereiro e início de março, como é todo ano, né? Esse ano foi uma exceção por ser o ano de abertura do curso e a priori era para começar ali por março, mas a gente só teve a turma completa em abril. Mas deve acontecer ali entre a última semana de fevereiro e a primeira ou segunda semana de março, como calendário civil normal. Não deve acontecer nada fora do comum. Professor, se for feita enquete, eu acho que como nós, a maioria já disse aqui, vai dar como dezembro terminar. Tá. Eu só quero realmente dar o espaço para vocês se manifestarem e dizer que o que vocês decidirem em enquete fica decidido, tá? Eu só estou apresentando para vocês os pontos do que acontece. Eu quero dar minha opinião também. Sim, Eu prefiro também, professor, terminar em dezembro. Acredito que a gente se aperta um pouco, só que como a gente tem filho e, tipo, ali metade de dezembro já entram tudo em férias, tudo fica mais difícil, sabe? Parece que sobrecarrega. E assim a gente estudando todo dezembro e já emendando nas provas, não dá tempo da gente perder o fio da meada, sabe? A gente já vai direto para as provas. Mas é minha mera opinião, né? Se a gente tiver que fazer em janeiro, vamos fazer o quê, né? Não, tudo bem. Eu só realmente quero dar espaço para vocês dialogarem e realmente a gente vai fazer uma enquete, o que for decidido ali pela maioria, a gente vai respeitar, tá? A gente tem a ideia de respeitar a opinião de vocês para garantir que vocês tenham acesso da melhor forma possível, ok? Mais alguém quer dar opinião? Não? Podemos seguir então? Então tá. Lembrando, esses são os professores de vocês. Os tutores acabam sendo quase todos os mesmos, tá? Os tutores seguem com as disciplinas. Alguns professores repetem, como o Daíra, a Daiane, a Letícia e a Jussara, mas outros são novos, como a Vanessa, o Maurício e o Vantuir. Vocês vão conhecer eles aí ao longo do semestre, tá? Então, sobre isso a gente já conversou um pouquinho. Vou mandar para vocês por e-mail um texto com as justificativas. E aí vou solicitar que vocês deem a opinião de vocês sobre isso. Vocês podem optar por não se pronunciar, que nem algum colega disse, eu não tenho não tenho que fazer nenhuma reoferta.
Se vocês quiserem não se pronunciar, vocês podem ficar, vocês podem optar por isso, mas sempre pensem que você pode não ter nenhuma reoferta nesse semestre, mas pode ter nos próximos. Igual, a decisão que a gente tomar agora sobre as reofertas não quer dizer que ela não possa mudar, tá? Se a gente resolver fazer, sei lá, durante o semestre, e daqui a pouco vocês perceberem que tá ruim e preferem fazer em janeiro, a gente pode mudar para janeiro, nenhuma decisão é irreversível. Claro que essa do final do semestre acaba sendo irreversível, porque quando terminar o semestre não tem como voltar atrás. Mas as reofertas a gente pode ir adaptando quando elas vão ser ofertadas. Então, seguindo sobre as avaliações, vocês têm dois tipos de avaliação ao longo do semestre, né? 2 instrumentos avaliativos. Um de peso 6, que é a prova presencial no polo, vocês já conhecem, fizeram. E uma de peso 4, que são as atividades que vocês podem fazer ali online. A gente sempre recomenda para os professores estender o prazo para vocês até o final da disciplina, porque a gente sabe que às vezes alguém perde um prazo, alguém esquece alguma coisa. Isso é tranquilo. Visando dar mais flexibilidade para vocês, até foi um pedido que aconteceu bastante ao longo do semestre, a gente adaptou esse nesse próximo, certo? Vocês vão ter 2 oportunidades de fazer cada prova. Ou seja, 2 datas para fazer a prova e 2 datas para fazer o exame. Uma data a mais do que tinha no semestre anterior. Vocês vão ter uma data na quarta à noite e uma no sábado pela manhã. Caso alguém ainda precise de uma data, por exemplo, um dia de semana durante a manhã, um dia de semana durante a tarde, fale conosco. A gente pede que vocês tentem se adaptar dentro desses horários. Além disso, o que acontece? As provas não são mais substitutivas, vocês podem utilizar elas como prova de recuperação. Então, você vai lá, por exemplo, fazer a prova de metodologia científica no dia 8, foi mal, você pode ir no dia 11 e tentar de novo a outra prova. Então, você pode fazer as 2 provas se quiser. A mesma coisa com os exames, tá? Agora a gente tem um exame na quarta-feira à noite e um exame no sábado pela manhã, e o mesmo condicionamento vale. Se foi mal no exame do dia 15, você pode ir lá no dia 18 fazer o exame de novo para tentar uma nova nota. Aqui a gente aglutinou as disciplinas de vocês com as datas dos exames. A gente ainda está verificando se vai ficar essa. Teve um pedido que os professores acreditam que talvez fazer trigonometria e geometria plana numa mesma data seja muito pesado. A gente está pensando em passar uma dessas daqui para cá e trazer o fundamentos de álgebra para ser junto aqui, que ela é uma disciplina um pouco mais leve. Então, os horários, as datas das provas ainda podem ser alterados, tá? Até o começo do semestre vocês vão ter um calendário definitivo. A nossa plataforma de ensino ainda continua sendo o SIGA A, para vocês verificarem o plano de ensino de vocês e as notas finais de vocês. As notas finais são postadas aqui, e assim como o plano de ensino. E as disciplinas e o lugar onde o curso é desenvolvido, as disciplinas são desenvolvidas, ainda é a plataforma Moodle, vocês vão continuar usando do mesmo jeito. Acessando ali os cursos da Universidade Aberta do Brasil, vocês podem ver os nossos cursos de graduação. E ali vocês têm as disciplinas de todos os semestres. No primeiro dia de aula, assim que sair a lista de matrículas, eu vou solicitar para que vocês sejam incluídos nas disciplinas. Pode levar alguns dias, tá? Pode levar uns 2, 3 diazinhos, mas rapidamente ali, se não for no dia 1 até o dia 2, 3, vocês vão estar incluídos nas disciplinas. Fiquem tranquilos. Pode acontecer algum atraso. Na plataforma Moodle, os professores colocam os materiais de aula, desenvolvem as atividades online, postam os vídeos dos encontros síncronos, vocês têm contato com os professores e acontece a publicação das notas para vocês. Nesse semestre, a gente vai cuidar para toda a nota estar calculada com o peso correto, para que vocês saibam do exame de vocês. Teve muitos casos que os alunos não sabiam se estavam no exame, não sabiam calcular a nota final, porque não lembravam que as atividades online valiam 4 e a prova valia 6. E aí tinha que calcular a nota relativa a isso. Então, nesse semestre, a gente vai cuidar para que toda a nota esteja lá. Se a atividade vale 1 ponto, lá nas notas ela vai estar valendo 1 ponto. Se a atividade vale 2, ela vai estar valendo 2. E aí vocês vão conseguir calcular melhor qual é a média de vocês. As atividades presenciais obrigatórias de vocês, então, a gente tem ali uma lista que diz as atividades que vocês têm que ter. As avaliações finais das disciplinas são obrigatórias, isso é lei, não tem como mudar. Vocês têm que ir no polo fazer as atividades.
As atividades são registradas ali com as listas de frequência de vocês. A gente verifica quem está com nota e quem está na lista para garantir que ninguém vai fazer atividade fora dos polos. A gente tem os encontros síncronos a cada 15 horas, ou seja, vocês têm 3 horas ali de encontro síncrono da 15 horas com os professores ou com os tutores. A gente tem as atividades práticas de PEC, que seguem agora, e nos últimos 2 anos de curso a gente tem as atividades de estágio, que a gente fala mais especificamente quando chegar lá. Novamente, acho que eu passei para todo mundo o acesso da Biblioteca Pérgamo. Se vocês não têm o acesso, falem comigo. É lá onde os professores colocam a maior parte dos conteúdos de vocês. Recomendo que vocês acessem. Tem muita coisa boa lá também, se vocês quiserem ler para conhecimento geral, conhecimento público de vocês. Podem utilizar. Contato, recomendo que vocês sempre façam contato via plataforma Moodle ou e-mail. Eu, principalmente, respondo o e-mail ali, tento responder sempre o mais breve possível. Às vezes tem alguma coisa muito em cima e eu demoro um pouquinho, mas fico à disposição de vocês sempre aí por e-mail para tentar responder o mais breve possível. Novamente, a gente tem esse semestre de disciplinas de PEC. Elas são disciplinas com 50 horas, em que 40 são práticas de extensão, ou seja, vocês têm que ir nas escolas fazer alguma coisa. Nesse semestre, a gente cuidou para que vocês tenham tempo hábil para fazer as atividades. Elas começam bem no começo do semestre, ou seja, dia 1º de setembro ela vai começar. E daqui em diante vai ser sempre assim, tá? A menos que tenha alguma alteração, por exemplo, o nosso calendário, em geral, roda em função do calendário escolar do Rio Grande do Sul. Eu sei que tem alguns fora do estado, mas o curso ele é voltado para isso. Então, se em algum momento tiver alguma questão de que no Rio Grande do Sul as aulas vão começar, sei lá, em março, em abril, a gente vai colocar PEC para começar junto, porque a gente sabe que vocês dependem dos horários da escola para estar lá. Então a gente não vai ter questões de colocar PEC para começar no final do semestre, porque a gente sabe que leva um tempo da burocracia que a gente tem com as instituições para conseguir fazer as atividades. Eu fico por aqui, então. Dúvidas, perguntas, sugestões, questões e opiniões de vocês, fiquem à vontade, estou à disposição. Mais alguma pergunta, dúvida? Não? Então tá, se vocês não têm mais nenhuma pergunta ou dúvida, nós ficamos por aqui. Agradeço a presença de vocês. Deixa eu ver as mensagens ali no chat. Oi, Fernanda, eu vi que tu me mandou alguma coisa sobre o formulário. Eu vi que tu me mandou um e-mail hoje, eu estava em aula, e foi um pouquinho antes aqui da reunião, então não consigo responder ainda. Mas eu vou criar a atividade com o formulário e todos os documentos necessários, as instruções, e aí eu envio um e-mail para vocês da atividade, das datas, tudo certinho, que nem a gente fez no primeiro semestre. Que nem eu já falei, você faz, eu dou um retorno para você dizendo quais atividades foram aprovadas e quais não. Coloco as justificativas do porquê que alguma não foi aprovada. Em geral, as que não foram aprovadas foi ou por falta de documentação, a maioria, ou por não cumprir a carga horária. Dificilmente teve problemas com o inventário. Assim. Em geral, teve uma ou outra que os nomes das disciplinas eram iguais e as emendas eram muito diferentes. Isso acontece bastante. Eu, por exemplo, dou aula aqui para ciências da computação e aí eles têm uma disciplina, por exemplo, de matemática discreta, que é totalmente diferente de uma disciplina de matemática discreta no curso de matemática. Então acontece bastante por as disciplinas serem iguais as pessoas pensarem que o conteúdo é o mesmo, por o nome das disciplinas serem iguais. Mas isso geralmente aconteceu pouco. Se ninguém tem mais nenhuma pergunta, a gente fica por aqui. Agradeço a presença de vocês. Tenham uma boa noite.